Olá, gente. Eu sou a Renata Figueiredo e eu queria trazer essa palavra para cada um de vocês. É uma palavra que Deus ele me deu nessa manhã e ela tá lá em 2 Timóteo, capítulo 2, certo? E o título dessa mensagem é Exortação à Constância. Nesses últimos dias temos visto que são dias bem trabalhosos, como a palavra de Deus diz. E para o cristão, o verdadeiro cristão, a gente sabe que todos os dias é um novo desafio. Todos os dias são novas lutas, novas guerras, novas situações em que a gente precisa estar na fé, sempre constante, sempre se mantendo na palavra de Deus. E ao mesmo tempo que precisamos nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa constância na fé, precisamos pensar também nas outras pessoas, precisamos pensar em que existem muitas almas que precisam ser ganhas para Jesus. E a gente não pode deixar que nada, absolutamente nada, atrapalhe a nossa vida com Deus, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai poder ajudar alguém, né? Precisamos manter essa constância na comunhão com Deus, precisamos manter uma constância na nossa vida de intimidade com Ele. E ao mesmo tempo, existe o mal tentando lançar dúvidas, medos, inseguranças, tentando nos tirar da rota da salvação, tentando a todo custo nos trazer amarrações para nossa vida e tudo mais, principalmente aqui, sobretudo aqui, porque o diabo ele trabalha com a dúvida, ele trabalha com a palavra também, da mesma forma que Deus ele trabalha com a sua palavra preciosa, a palavra que tem espírito e vida. O diabo ele trabalha com a palavra dele de dúvida, que tem espírito de dúvida, de medo, de insegurança, espírito de morte. Então, o diabo ele veio para isso, para roubar, matar e destruir, para roubar a nossa fé, matar a nossa alma, para destruir o servo do Senhor, para destruir aquele que tem buscado, né, permanecer na fé para a salvação eterna. Ou seja, ele quer destruir tudo, mas ele vai focar principalmente naqueles que estão na obra, naqueles que estão com Deus, naqueles que têm uma vida com Deus. Então, se você que está me ouvindo tem uma comunhão com o Senhor, tem uma vida com Deus, tem intimidade com Deus, o mal ele vai tentar a todo custo lhe tirar disso daí, tirar você dessa posição, tirar você da presença do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a gente precisa se armar. Precisamos sim estar alertas todo o tempo. E Deus ele me deu o Espírito Santo me deu essa palavra hoje através do devocional, certo? Eu falei no vídeo anterior sobre o devocional, que é do o Bispo Macedo, e esse devocional ele tem me ajudado muito todos os dias. Logo cedo eu acordo para meditar através desse devocional aqui. Ele é o meu guia, né? Eu inicio a minha leitura nele, com a mensagem do dia, e passo para a palavra, porque ele traz a mensagenzinha, né? Para a gente estar meditando na palavra. Então, se você não tem um devocional, se você não tem assim um norte, né, para você estar meditando na palavra todos os dias, se você colocar aqui nos comentários, pedir, eu posso passar para você, certo, o PDF desse livro. Mas você pode encontrar também em qualquer livraria assim aí da sua cidade, que eu creio que vai ter na internet também tem. Se você quiser, eu deixo o link aqui para você estar adquirindo esse devocional, que é muito bom e nos edifica muito, porque eu creio que Deus ele já falou muito comigo através desse devocional, trouxe palavras, né, logo cedo, que é importante a gente estar meditando logo cedo, e ele já me trouxe palavras que eu estava realmente precisando naquele dia. E tem outros devocionais também, eu posso fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre outros devocionais que eu iniciei na minha caminhada com o Senhor, que me ajudaram muito também. São de outros autores, mas eu creio que se vocês preferirem, né, se o Espírito Santo tocar, vocês podem estar adquirindo também
e se edificando cada vez mais na vida com Deus. Então, vindo para a palavra, né? Se você tem a palavra aí, abra em 2 Timóteo 2, certo? Eu vou só pegar alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, porque ele é um pouco grandinho, mas só uns versículos que realmente me chamaram a atenção e eu queria estar passando aqui para vocês. De início, eu queria fazer uma pequena oração só para o Espírito Santo abençoar esse momento, tá bom? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por estar aqui, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nossa compreensão para com a tua santa palavra e nos dá, meu Pai, a direção que a gente precisa para a nossa vida. Todos os dias estarmos alertas, vigiando e orando, buscando na tua palavra a luz que a gente precisa para vencer, para ter vitória, para alcançar a salvação eterna. Então vem com esse poder teu, Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para nos fortalecer nesse momento. Que assim seja, Pai. Amém. Então, 2 Timóteo 2, na minha Bíblia, o título é Exortação à Constância. A constância. Precisamos ser constantes. Precisamos ter uma fé constante. E o diabo, ele quer nos tirar isso. O diabo quer que a gente pare com a nossa constância na fé. A nossa constância na meditação, a nossa constância na oração, a nossa constância na evangelização, a nossa constância no jejum. Precisamos ser constantes. E aqui ele traz exortações, ou seja, ensinamentos, direções. Olha, cuidado com isso daqui. Olha, faz desse jeito aqui. Isso tudo aqui, você sabe que quem escreveu Timóteo, né? No caso aqui, foi Paulo, já terminando a sua carreira na fé. Ele já estava prestes, né? Ele já sabia que ele já estava encerrando a sua caminhada da fé e ele estava preparando Timóteo para se colocar no lugar dele, né? Então ele começa assim: tu, pois, meu filho. Então, quando a gente começa uma meditação, é interessante a gente se colocar nessa meditação, a gente se colocar aqui nessa palavra. Então, toda vez que eu inicio e que a palavra ela inicia assim, ó, tu, pois, meu filho, eu imagino como se o próprio Deus estivesse falando para mim. Então, é bom que a gente medite assim: tu, pois, minha filha, Renata. Aí você coloca o seu nome, pensa como se Deus estivesse falando para você, porque é para você que ele está falando. Você que está aqui nesse vídeo, você que está escutando essa palavra, é para você que Deus está falando. Aqui é Timóteo falando é Paulo falando para Timóteo, mas imagine que é Deus falando para você, como ele tem falado comigo. Então, tu, pois, minha filha Renata, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo Jesus. Eu tenho anotado algumas coisas. O que é que a gente pensa sobre a graça de Cristo? A graça que fez ele se sacrificar por mim. A graça que também é a misericórdia dele para com a minha vida. A graça que é o amor que ele tem por mim, por ele ter se entregado, por ele saber que muitos não o receberiam como Senhor, mas mesmo assim ele fez. A graça dele. O caráter de Deus. A graça de Deus é o caráter dele. Um caráter de misericórdia, um caráter de bondade, um caráter de amor, de mansidão, todo o fruto do Espírito Santo. Eu creio que tudo isso está ligado à graça dele para conosco, né? A forma como ele cuida da gente, que muitas vezes a gente nem sabe direito o quão Deus cuida da gente. Você, por acaso, já sabe quantos livramentos Deus já te deu nessa última semana, nesse fim de semana? Quantos livramentos ele vai nos dar daqui para o fim de semana? Então, cada detalhezinho do caráter de Deus, eu creio que é a graça dele.
Então, ele nos pede, ele nos manda, né? Fortifica-te nessa graça, na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então a gente está sempre passando adiante. A gente está passando aquilo que Deus, o Espírito Santo, tem nos ensinado. É o que eu estou fazendo aqui. Então, passar adiante. Ele nos ensinou, ele nos exorta, ele nos fortalece. Ou seja, esse fortalecimento que ele nos dá, a gente passar adiante, porque tem gente que está sofrendo, tem gente que está precisando desse fortalecimento, de saber que Jesus é o Senhor e que que ele é o pão da vida, que quando a gente se alimenta, a gente tem vida. Então, a gente levar Jesus para outras pessoas, a gente confiar essa palavra, como ele está dizendo aqui, a homens fiéis, que sejam idôneos, adequados, para que também ensinem a outros, ou seja, sempre está passando adiante aquilo que Deus tem nos dado. Aí vem, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Então aqui ele já confirma, olha, você vai ter aflições. A gente passa por aflições. Nesse mundo a gente passa por aflições. Jesus, o Filho de Deus, passou por aflições. Mas ele nos diz o que? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele se sacrificou, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele venceu a morte. Aquele que vence a morte pode vencer tudo. E a gente vai vencer também, meu irmão. Imagina! Se Jesus não chegar antes, a gente vai chegar o dia da nossa morte. Mas a gente vai estar vivo. Aquele que morre em Cristo Jesus está vivo. Alcança a vida eterna, não a morte eterna, mas a vida. E no arrebatamento, que eu creio que está tão próximo, a palavra de Deus diz que aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos em Cristo nos encontraremos com Ele num corpo glorificado. Ou seja, esse corpo aqui não vai ser mais esse, mas vai ser um corpo glorificado para que eu possa estar com Jesus. É o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, em que ele pôde atravessar paredes, estar num lugar agora e depois estar em outro ao mesmo tempo, rapidamente, e ainda se alimentar, porque ele se alimentou quando ele ressuscitou, para mostrar, mandou Tomé tocar nele, para mostrar que ele está vivo. Ele está vivo. Em espírito, ele tem que estar dentro da gente, o Espírito Santo, porque é ele quem batiza com o Espírito Santo. Mas ele está vivo, o corpo dele é um corpo glorificado e ele nos promete isso também. Então, tudo isso, quando a gente pensa nisso, quando o Espírito Santo traz esse pensamento de esperança para a nossa vida, a gente se fortifica, a gente se renova para a gente continuar nessa batalha, por mais que estejamos passando por aflições. Nesses últimos dias vai se intensificar. Essa é a verdade, vai se intensificar. Mas quem é que está com a gente? Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno. Então, que esse pensamento norteie a nossa mente todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que esse pensamento de esperança nos fortifique e nos mantenha constantes nessa caminhada. Porque todos nós vamos enfrentar aflições. Tu, pois, sofre as aflições, porque isso é motivo de glória. Isso tem a passagem que Paulo fala, isso é peso de glória para nós.
Glória a Deus que passamos por aflições aqui pela fé, por conta da fé no nome de Jesus, porque sabemos que não pertencemos a este mundo. Aqueles que estão passando por uma vida maravilhosa, estão vivendo uma vida maravilhosa, entre aspas, aqui, estão de bem com a vida, estão de boa, tá achando ótimo tudo que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Porque esse mundo jaz no maligno e aqui você pode ver, não tem nada tampando a visão, só o diabo tampando a visão dos incrédulos, né? Para que eles não vejam a glória de Deus. Mas a gente vê o que acontece nesse mundo. O mundo está entregue. Então, glória a Deus se a gente passa por aflições aqui, porque isso mostra que não pertencemos a este mundo. Se o diabo tenta nos atacar para nos destruir, glória a Deus. Porque isso mostra que a gente não é dele. Ele nos odeia. Glória a Deus. Glória a Deus por ele nos odiar. Graças a Deus. Eu quero que odeie muito mais. Mas que eu permaneça firme. Porque a gente não pode subestimá-lo. Então a gente tem que agir com o quê? Inteligência, sabedoria. Temos que estar sempre amarrando, repreendendo, para que nenhum mal nos conduza ao caminho errado. Então sofre as aflições, porque isso faz a gente se fortalecer também. Os desertos, o que é que os desertos fazem? Por que que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto logo depois de ele ter sido batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo desceu sobre ele e já levou para o deserto. Porque é no deserto que a gente se refina, que a nossa fé ela é refinada, que o servo do Senhor é fortalecido, é aperfeiçoado. São nas guerras, é no deserto. Então, glória a Deus também pelo deserto, por mais que seja difícil, Eu passei por muitos desertos aqui, mas eu creio, todos eles me fizeram mais forte em Cristo. E eu aprendi sempre que eu me lembro, sempre que o Espírito Santo traz à minha mente, hoje eu estou mais forte do que ontem. E amanhã eu estarei mais forte do que hoje. Então, as lutas que eu tiver que passar aqui, vamos seguir em frente. Que eu creio que Deus está permitindo, porque Ele tem algo para me dar. E sempre que a gente passa por algum deserto, alguma luta, a gente tem que ter o pensamento, não, isso daqui é porque tem coisa grande vindo por aí. É porque tem coisa gloriosa que Deus está preparando para a minha vida vindo por aí. E o diabo, Deus permite a situação, o diabo às vezes cria uma situação para tentar nos destruir, mas no fim Deus vai e abençoa, pega aquela situação e nos faz mais que vencedores. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perfeito. Então, por mais que a gente passe pelas lutas, pelos desertos, tudo isso faz parte do processo. É um processo, meus irmãos. Nesses últimos dias eu tenho lido Isaías 45. Depois, se você tiver um tempinho, leia Isaías 45. Mas faça uma meditação minuciosa, meditando em cada versículozinho. Você vai ver Deus falar com você. Você vai ver o Senhor dos Exércitos falando com você sobre o caráter dele, sobre quem ele é. E como é bom a gente conhecê-lo. A gente enxergar a grandeza, a soberania dele. Só para você ter uma ideia, tem um versículo lá que ele diz: eu criei o mal, eu criei a paz, eu formei a paz e criei as trevas. A paz Você, deixa eu só dar deixa eu ler só esse versículo. É o versículo 7. Eu formo a luz
e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ele faz questão de falar. Eu, o Senhor, com todas as letras maiúsculas, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, eu faço todas estas coisas. Isso quer dizer que ele é um Deus mau? Não. Só quer mostrar o quê? O quão soberano ele é. Ele está, lá. Ele está acima de tudo. Mas como ele diz também na palavra, eu tô lá no trono de glória, mas eu também habito com contrito de espírito. Eu também habito com aquele que tá... Eu também tô lá com aquele que está se sentindo morto, que está se sentindo destruído, abatido, com um abatido de espírito. Isso também é em Isaías. Então, isso mostra o quê? A grandeza de Deus. E que a gente não, realmente, a gente não pode limitá-lo. Não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Então, você depois passa lá em Isaías 45, tá bom? Que eu creio que vai te abençoar muito. Assim como me abençoou. No versículo 4 aqui de Timóteo, ele diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Aquele que milita, nós estamos militando aqui. Deus nos vê como soldados. Olha só a responsabilidade, meus irmãos. Deus, ele nos vê como soldados de Cristo. A gente está no meio de uma guerra, numa batalha espiritual. Aquele que crê no nome do Senhor Jesus, aquele que se alista para a batalha, que é o que ele vai falar aqui agora, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, eu e você, meu irmão, se você já recebeu o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você está aí nessa guerra aí, nós estamos juntos. Estamos todos juntos. É tanto que uma passagem da palavra diz que os mesmos irmãos seus, tem irmãos seus passando por coisas muito piores ao redor do mundo. E a gente sabe disso porque tem gente que mora em lugares que não pode nem carregar uma Bíblia. Não pode. Porque é proibido. E isso daqui a uns tempos vai chegar aqui também. Porque o mundo já está tomado pelo mal. O sistema do anticristo já está aí. Já está aí, você pode não ter percebido. Mas ele já se formou. Ele só vai o quê? Se intensificar. E vai chegar um momento que vai chegar na nossa vida. E o que é que a gente vai ter que fazer? Sofre as aflições. A igreja de Cristo nos últimos dias vai passar por aflições que ela nunca viu. Mas é para que isso? É para nos destruir? Não. Porque como é que se refina o ouro? É no fogo. Então, aqueles que já são do Senhor vão permanecer. Tudo isso Deus permite que é para gerar salvação. Então, pode ter certeza, meu irmão, esse tempo de agora ainda tá bom para o que vem por aí. Então, a gente precisa o quê? Não se embaraçar com negócios dessa vida. Não podemos nos embaraçar. Porque ele nos alistou para a guerra. Somos soldados do Senhor. E precisamos estar bem firmes. E se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. Olha só. Somos soldados de Cristo. Estamos em busca da nossa coroa celestial. Estamos em busca da nossa vida eterna, do maior galardão que existe, que é a nossa salvação. Mas se a gente não militar verdadeiramente, legitimamente,
então como é que a gente vai ser coroado? Como? Então, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui eu já penso que Deus, tem outras passagens, né, que Deus, lá em João, ele fala que Deus, ele é o lavrador da vinha. Nós somos a vinha. E Deus, ele está à frente de tudo. Então, os frutos que a gente dá é para a glória dele. O fruto, tudo que a gente faz é para a glória dele. É para ele gozar dos primeiros frutos. Aí vem aquela questão das primícias e tudo mais. Considere o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Então, essa palavra aqui, eu vou parar por aqui, porque só vou fechar com essa palavra aqui, que ele diz no versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se morrermos com ele, é tanto que ele coloca em itálico, com ele, também com ele, em itálico, viveremos. Então, que essa palavra norteie o nosso dia hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa nos fortalecer poderosamente. Se morrermos com ele também viveremos. Que a gente morra com ele. Que a gente morra com Jesus. Para que a gente viva com Jesus para sempre. Então, no próximo vídeo, eu terminei, vamos dizer assim, a metade desse capítulo. Se você quiser meditar, tá bom? Fica aí ao seu critério. Porque a próxima parte desse capítulo, o título na minha Bíblia é Evita o Profano. Então, ele vai dar mais orientações pra gente e tudo mais. Então, se o Espírito Santo quiser, eu trago aqui essa segunda parte desse capítulo sexta-feira, tá bom? Então, não deixe de estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor por essa palavra e espero que tenha ajudado você, tenha edificado a sua vida, tenha edificado a sua alma, tá bom? Pra gente ficar firme, pra gente permanecer na fé até o fim, para sermos salvos, porque é isso que importa. É isso que todos os dias a gente tem que buscar, tá bom? Então, deixa o like se gostou desse vídeo, se achou útil, compartilhe para outras pessoas, certo? Para os seus amigos, família e tudo mais, para que o canal cresça e possa alcançar mais pessoas para Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima.